E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. Mas me diz uma coisa, porque assim, isso é uma coisa que me incomodava na época que eu era mais presente na Umbanda, lá escrevendo os textos, essas coisas todas, e me incomoda até hoje. Eu tento de alguma forma lutar contra, né, mas eu sinto que o cenário tá mudando, mas, né, como é que é pra você, cara, naquela época de tudo isso acontecendo, você vê, tipo, a galera brigando entre si, saca? Tipo, o meu terreiro é isso, o terreiro do irmão X é marmota, o terreiro do irmão Y é marmota, o terreiro não sei o que lá. Como é que era pra você ver isso tudo na frente de tanta coisa? Eu acho que hoje a gente está, inclusive, vivendo um certo retrocesso, assim, com respeito a isso, sabe? Nino, na década de 90, como a gente acabou de comentar aqui, na década de 90 chegou a internet, chegou a banda larga. Então, na década de 90, umbandistas do Brasil inteiro começaram a conversar. Isso não acontecia antes. E eles começaram a descobrir que a prática de Umbanda em São Paulo tinha uma questão de regionalidade. Assim como a prática de Umbanda no Pernambuco, muito próxima do Catimbó, tem uma regionalidade. A prática de Umbanda no Maranhão, perto da Encantaria do Tambor de Minas, tem uma regionalidade. A prática de Umbanda no Rio de Janeiro tem regionalidade e tem inclusive tradicionalidade, porque a Umbanda, esses dias eu publiquei um texto de Cândido Procópio Ferreira de Camargo, professor de Sociologia, que dá continuidade à cadeira de Sociologia na USP, depois de Roger Bastide. Na década de 60, ele diz, a Umbanda em São Paulo tem mais ou menos uns 10 anos que começou a acontecer. Portanto, a Umbanda em São Paulo ela começa a acontecer de fato a partir da década de 50, que é quando surgem as primeiras federações de Umbanda em São Paulo, que é Pai Jamil Rashid, de 1952, se não me engano, e antes dele, Pai Jaú, que é muito esquecido, Pai Jaú, que foi jogador do Esse eu não conheci. Pai Jaú, jogador do Corinthians, ele criou a Liga de São Jerônimo em 1946, ele é o primeiro grande pai de santo de Umbanda aqui em São Paulo, Pai Jaú, e que participou do primeiro Congresso de Umbanda no Rio de Janeiro em 1941. Então, o Rio de Janeiro, além de regionalidade, o Rio de Janeiro tinha uma grande tradição, porque o boom da Umbanda no Rio de Janeiro, ele começa em torno da década de 30, de 40, em São Paulo, uns 20 anos depois. E aí começa assim, não, vocês não sabem nada, vocês não têm tradição. Aí outro fala, não, mas eu sou da Umbanda esotérica, da Umbanda do Damadá, mas eu sou da Umbanda espírita, mas eu sou da... Então foi um choque. E eu acredito que no final, no início do século XXI, houve é isso, cada um faz a sua Umbanda. Tem muitas Umbandas, aliás, tem muitas Umbandas. O que são as Umbandas? E agora tem um pouquinho acho que é um pouquinho de retrocesso, que a turma começou a criticar o outro outra vez, e falei, meu Deus, achei que tinha passado essa fase. Né? Eu saí completamente da Umbanda já tem uns 2 ou 3 anos, né? Eu saí oficialmente da Umbanda já tem uns 10. Eu fiz até um manifesto que eu publiquei aí na internet. Então o terreiro que a gente seguia, ela tinha traços de Umbanda, mas a gente já tinha abandonado o nome. E faz 3 anos que eu abandonei de verdade a Umbanda. Então eu não tô muito por dentro do que tá acontecendo. Mas até hoje, cara, quando eu vejo as pessoas que nem... acabou de um camarada comentar aqui, falando que, aqui ó, coisas inúteis, que quando teve essas popularizações da Umbanda, a Umbanda estragou, não sei o que lá, eu não consigo ver assim, cara, talvez porque eu seja mago, né, e o mago ele entende as diversas questões diferentes como questões particulares, então a gente vai entender as coisas, mas quando eu vejo uma pessoa apontando o dedo no nariz da outra e falando, o seu trabalho não funciona, porque você tem que incorporar o caboclo do fogo dando 3 cambalhotas em vez de um giro, eu falo, o que vocês estão fazendo, cara? Tipo, essa pessoa está ajudando as outras pessoas? Então vamos começar pelo resultado, né? Você se incomoda como eu me incomodo ou isso é coisa minha, Lê?
Eu acho que eu aprendi a lidar com isso, sabe, Nino? Porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro, né? A minha verdade, ela não precisa ser a sua verdade. Eu aprendi que em religião, mas também em magia, o contrário de uma verdade é outra verdade, só isso. Então, eu venho falando muito sobre isso, sabe? Tem uma umbanda para cada umbandista. E é uma liberdade. Umbanda é uma grande liberdade. Umbanda nos ensina a liberdade, né? Então, assim, eu não brigo mais. Eu acredito que eu já faz muito tempo que eu não brigo mais. Eu acho que o meu caminho é um caminho de consciência. Eu tenho Eu prazer em costumo falar, ensinar. eu costumo falar, irmão, que assim, aos olhos, aos olhos de uma pessoa, a religião da outra sempre é ridícula. Então, tipo, o católico vai olhar a Umbanda e vai achar ridículo, assim como um bandista vai olhar o evangélico, vai achar ridículo, porque falta a parte vivencial. Você está olhando de fora, você não identifica. E a Umbanda, como é, cada terreiro é uma Umbanda particular, né? Cada terreiro forma uma Umbanda particular. Então, tipo, você faz isso entre umbandistas. A sua Umbanda, quando você olha a Umbanda do outro, a Umbanda do outro é ridícula para você, porque falta a vivência. E isso é um problema da liberdade. Porque a gente não está acostumado com liberdade. Você não acha? Tipo, É, quando não tem o cabresto, a gente se perde, né? é isso, né? Então, do que adianta eu respeitar a religião do outro? Enfim, né? A palavra é alteridade, né? Então a gente respeita a Pois pessoa do é. jeito que ela é, todo mundo tem a liberdade. A Umbanda, ela dá uma liberdade tão grande que a pessoa pode ser um bandista candomblecista, pode ser um bandista católico, um bandista espírita, um bandista daimista, pode ser um bandaime. Então, essa liberdade é um fato, né? E daí para a pessoa ser um banda branca, um banda iniciática, um banda esotérica, um banda mista, um banda mística, é uma liberdade. Então, É. é uma Eu, escolha.